Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho a economista Rita Mundinho, os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo. Começo falando da pesquisa Quest, divulgada agora há pouco e foi feita junto com os agentes do mercado financeiro. Essa pesquisa mostra um aumento no mau humor com o governo Lula. Entre novembro de 2023 e março de 2024, a avaliação negativa passou de 52% para 64%. Por outro lado, voltou a crescer a avaliação positiva do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Avaliação de 50% dos agentes de mercado. Haddad faz um trabalho ótimo ou bom, 38% consideram seu trabalho regular e apenas 12% negativo. Ô Rita, queria começar com você essa história aqui. Lula sendo visto com maus olhos pelo mercado e o Haddad com bons olhos. Acho que eu posso resumir assim. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, a gente está vendo aí o resultado da tentativa de ingerência política do governo em empresas abertas, negociadas em bolsa. Aí nós estamos falando do caso dos dividendos extraordinários da Petrobras, estamos falando da insistência do governo em colocar algum político, algum indicado por Lula na presidência da Vale. Estamos falando também na briga do governo em querer ampliar o número de cadeiras no Conselho da Eletrobras, de ampliarem mais 4 cadeiras para fazer indicações políticas. Isso vai contra a governança, isso vai contra a lei das estatais. Então, todo um trabalho que vem sendo construído ou que foi construído desde Pedro Parente lá com a quebra da Petrobras no governo Temer, para blindar as empresas dessa ingerência, para proteger exatamente o acionista e o governo como controlador é o acionista majoritário nas ações ordinárias. Então, isso já provou a eficiência. As estatais voltaram a dar lucro, e lucros fortes. E agora nós estamos fazendo, de uma forma muito rápida, uma volta a 2000 e Dilma. Então, é um retrocesso. E o presidente Lula, de novo, insiste em chamar o mercado de um dinossauro voraz e, além disso, volta a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por causa da decisão de hoje. É como se ele quisesse derrubar os juros na caneta. Não é assim que funciona. Por outro lado, Haddad tem se mostrado um entendedor de como o mercado funciona. O mercado, gente, o Estado, ele existe, inclusive, para entrar em ocasiões em que há uma certa disfunção do mercado. Vou dar um exemplo para vocês. O Banco Central Independente, quando chega no final do ano, aumenta muito a compra de dólares pelas empresas multinacionais para enviar a parcela dos lucros das empresas que atuam no Brasil para fora. O Banco Central entra vendendo dólares, porque é uma coisa ocasional. O Minas grita pelo leite é para corrigir um problema de tarifa que as empresas uruguaias e argentinas estão exportando o leite para cá sem pagar a tal da TEC, né? Que é uma tarifa do regime do Mercosul. Então, o que o governo fez, o Zema fez? Tirou essas empresas importadoras de leite do regime especial tarifário. Então, tem que pagar mais 18% de ICMS. É assim que funciona, porque não é justo que essas empresas uruguaias e argentinas, que têm subsídios dos seus países de origem, entrem aqui competindo em desigualdade de condições. Então, é assim que funciona. E o presidente Lula tem que entender que tudo é mercado. O mercado central é o mercado do abacaxi, da banana, ou então vamos mudar de regime. Vamos sair de um regime capitalista para um regime comunista, ele fica dono do Brasil e nós todos trabalhando para o governo. É uma questão de opção e tem que saber o que a população pensa disso. Eduardo Costa, e aí? Resumindo a prosa mais uma vez aqui para o ouvinte estar ligando o rádio agora, a pesquisa aponta então uma piora na avaliação do mercado financeiro quando olha para o governo Lula, mas o mercado financeiro olha com bons olhos o Fernando Haddad. Bom dia. Bom dia para todo mundo. No que toca ao Lula, se está ruim para a turma do mercado financeiro, imagina para quem está comprando arroz, alho, cebola e banana. Banana prata, que é aqui.
mais saudável. Imagina. Em relação ao Haddad, está claro que, apesar de Gleisi Hoffmann e outros empecilhos dentro do governo, ele faz o que pode. Então, não há surpresa. Silvana Lobo, esse olhar do mercado aí para o governo Lula, para um lado ruim, para o outro lado bom, você avalia de que forma essa história aí? Avalio que o Fernando... Bom dia, Júnior, bom dia para todos. Avalio o seguinte, que o Haddad é técnico, né? Então, o técnico está fazendo aquilo que é possível. E o mercado, quando pega o Lula, que tem falas, que tem ações que tiram o mercado desse eixo, né, que ele deveria ficar. Então, acho que o negócio é esse, mas tomara que o Haddad continue nessa linha aí. O William Travassos, e aí, o mercado financeiro avaliando o governo? Bom dia. E aí você traz o Haddad como um personagem... Bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia, Júnior. Como um personagem importante. Mas o que me preocupa é justamente, dentro da pesquisa, encontrar o seguinte: quanto você confia em cada um desses políticos? E aí vem a relação dos políticos. E tem muito, mais ou menos, pouco ou nada. Eu trago o Lula com muito, 3%. Ou melhor, 1%. E mais ou menos 3%, 96% pouco ou nada. Bolsonaro, 3%, muito. 25% mais ou menos, pouco ou nada, a gente está falando de 72%. O Haddad aparece com 11% muito. O Romeu Zema com 34% muito, Tarcísio de Freitas 62%, o Roberto Campos Neto com 81% de muito, ou seja, muita confiança nessas pessoas. E na pesquisa, um outro ponto que me chama a atenção, Júnior, é o que contribui para ajudar o governo no cumprimento das metas de 2024. O mercado financeiro fala o seguinte: a PEC da reforma administrativa com 56%. Depois, o projeto para limitar desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Ainda na pesquisa, na sua opinião, qual é o maior risco para o governo Lula? E aí que vem o detalhe do mercado, que é a seguinte: intervencionismo na economia, 50%, que é a preocupação do governo se meter aonde não tem que se meter.